pesquisadores soviéticos e americanos criaram, com o uso de cerâmica supercondutora, 2 sensores de variação do fluxo magnético. Os protótipos foram apresentados durante a Conferência Internacional sobre Supercondutividade realizada em Interlaken, na Suíça. Embora os 2 sensores usem a cerâmica para medir variações no campo magnético, suas características são diferentes. O protótipo desenvolvido pela IBM é voltado para aplicação em computadores, exigindo miniaturização do equipamento e o uso de uma fina película de material supercondutor. O dos pesquisadores soviéticos utiliza a cerâmica maciça, que é mais eficaz na localização de jazidas minerais e exames médicos, como magnetocardiograma e encefalografia magnética. Mais de 300 meteoritos foram encontrados na Antártida por cientistas japoneses. Segundo os cientistas do Instituto de Pesquisa Polar, os meteoritos devem ter caído e mergulhado em profundas camadas de gelo há muitos séculos. Só depois do degelo e da contínua movimentação das geleiras é que os meteoritos apareceram. Os pedaços de gelo podem percorrer até 1000 quilômetros em 10 mil anos. Por isso, os meteoritos andaram muito para sair do interior do continente até a costa, onde foram encontrados. Que ligação pode ter um depósito de ostras num lado dos Estados Unidos e uma usina nuclear no outro lado do país? O biólogo Hap Wheeler descobriu que a desprezada ostra pode ajudar os operadores de usinas nucleares a lidar com o problema. Este pedaço de cano é igual aos usados para refrigerar os reatores nucleares. O interior está quase entupido com depósitos que reduzem a eficiência do cano. Este seria o caso se estivesse acontecendo numa superfície refrigerante. Isto seria descoberto muito antes de chegar a este estado, pois a camada isolante produzida pelo depósito mineral teria impedido qualquer troca de calor. Não precisa ir tão longe. Apenas uns milímetros de depósito podem comprometer as superfícies, tornando-as inúteis. Apesar de tóxicos dispendiosos poderem reduzir os depósitos, Wheeler verificou que uma proteína não tóxica nas conchas das ostras era mais eficaz e menos cara. Achamos que alguns dos compostos que inventamos baseados em materiais naturais serão relativamente menos dispendiosos. A maioria é de polipeptídeos, com os quais trabalhamos agora, ou pequenas proteínas que são muito simples e muito eficazes. E a tecnologia para sintetizar proteínas simples já existe e pode ser de um custo relativamente eficiente. As proteínas são extraídas esmagando-se as conchas, transformando-as em pó. E depois dissolvendo o pó num solvente especial. O produto final é uma solução concentrada de proteína. Wheeler ainda está testando a sua solução antidepósito, mas as provas iniciais são promissoras para este novo uso das proteínas das conchas das ostras. Um documento secreto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos revela que os planos do presidente Reagan para o projeto Guerra nas Estrelas são inviáveis. O documento afirma que não há como conciliar técnica e financeiramente 2 objetivos do projeto: a proteção das instalações militares e dos moradores das grandes cidades. A divulgação desse documento chega bem na hora. É que nesta semana o Senado americano vai começar a discutir para ratificar ou não o Tratado de Eliminação de Mísseis Nucleares assinado por Reagan e Gorbachev. Agora está na mão dos congressistas a análise do quanto é inconciliável guerra nuclear e vida humana. Em declaração conjunta, a Sociedade Brasileira de Física e a Associação Física Argentina demonstraram suas preocupações com os rumos dos projetos bilaterais na área de energia nuclear. A luta pela exploração pacífica da tecnologia nuclear é uma luta de toda a humanidade. Nada mais justo, portanto, que físicos do Brasil e Argentina se unam para controlar os programas nucleares. A nota conjunta que eles divulgaram reivindica ainda a maior transparência dos programas nucleares. A mobilização dos físicos, no entanto, não para aí.
De 11 a 15 de abril, eles vão se reunir em Buenos Aires no Simpósio Internacional sobre os Cientistas, a Paz e o Desarmamento. E também vão promover, paralelamente ao simpósio, um encontro entre físicos brasileiros e argentinos para discutir a colaboração Brasil-Argentina no campo nuclear. O cientista é um ser perfeito. A ciência é infalível, dona das verdades absolutas. E a tecnologia vem sempre para o bem do homem. Não se assustem. Esta é exatamente a imagem deturpada que existe nos livros de ciência para os estudantes do primeiro grau. Olha, essa semana, para discutir exatamente por que isso acontece, nós trouxemos aqui no estúdio o Nelson Preto, que fez um livro sobre isso. Ele vai dizer para a gente, afinal de contas, por que a ciência tem essa cara? Bom, a ciência tem essa cara basicamente porque essa é a cara da nossa sociedade ocidental e que, lamentavelmente, está presente dentro da universidade, dentro do segundo grau, dentro dos livros didáticos e, consequentemente, dentro do primeiro grau. Quer dizer, a ciência sempre é apresentada como um modelo perfeito de explicação dos fenômenos naturais. E isso, no meu ponto de vista, é um equívoco, é desconsiderar todos os modelos de desenvolvimento das sociedades ao longo dos séculos. E, lamentavelmente, os livros didáticos têm reproduzido isso. E como, infelizmente, os livros didáticos têm sido o único instrumento de trabalho do professor, isso tem sido a concepção passada às crianças, basicamente, nas primeiras 4 séries do primeiro grau. É com essa cabeça, pensando desta forma estereotipada, que as crianças estão entrando no segundo grau, entrando na universidade e algumas vezes exercendo a sua profissão. Você acha que atrás disso tem também um pouco aquela questão do discursivo versus a múltipla escolha? Ou seja, o ensino estava todo até o momento moldado por soluções de sim ou não, sem uma visão crítica? E agora até há uma tendência, o vestibular da FRJ e vários outros, Campinas já fez antes, de fazer uma coisa mais crítica. Você acha que está no mesmo quadro essa questão? Eu diria que essa questão agravou. Na verdade, quando você tem questões, provas e todo o ensino calcado na dualidade do sim ou não, do ao marcar alternativas, isso é reforçado, porque você está ali buscando outras verdades. Então, quando você faz uma prova dessa, você, na verdade, está procurando qual é a verdade que o professor está pedindo para você marcar. E, na verdade, não existe uma única verdade. Existem diversas formas de se ver o mundo e essas formas têm que ser consideradas. Sem dúvida nenhuma, a maneira científica de ver o mundo é uma maneira que trouxe grandes avanços. Não vai se negar hoje que o antibiótico é um grande avanço para a ciência. Agora, também não vamos negar que você tomar antibiótico para qualquer coisinha, que é coisa que a gente costuma fazer, né, é uma coisa boa. Então, hoje você já tem uma própria crítica a essa ciência da técnica, a ciência em que apresenta as verdades absolutas, quando você começa a perceber determinados outros tipos de conhecimentos tidos como não científicos sendo incorporados pela própria ciência. A homeopatia é um exemplo disso. Do ponto de vista da formação, que malefícios você vê nesse tipo de formação para esse indivíduo na sociedade depois? Bom, entre tantos outros problemas que a gente percebe nessa concepção de ciência e que evidentemente está reforçada nos livros didáticos, a que mais me preocupa e a que mais me apavora, para ser mais objetivo, é a questão da relação com a natureza. Então, a gente observa nos livros didáticos e, por consequência, como eu falei, no próprio ensino, que o trabalho é completamente desvinculado do homem, e a natureza é sempre colocada como uma coisa que tem que ser utilizada. Então, tem exemplos em livros didáticos onde você encontra um desmatamento e a pergunta: o homem corta a árvore porque precisa cortar a árvore. Outro exemplo, e esse é gritante, ele pede para a criança, e as professoras lamentavelmente repetem, pede para as crianças levarem até a sala de aula uma plantinha verde, bonita, e ainda diz bem viçosa, e pede para colocar a plantinha num canto sem água, por exemplo. 2, 3 dias depois a plantinha morre e, lamentavelmente, a conclusão que fica é que a plantinha precisa de água e não de que você não pode fazer esse tipo de relação com a natureza. Então, como método é perfeito, você isolou
as variáveis e verificou que sem água ela morre, logo ela precisa de árvore, ela precisa de água. E evidentemente que você tem um método perfeito, mas induzindo a uma concepção de ciência muito manipulativa. Bem, e qual seria a solução para isso, hein? Bom, a solução para isso, entre outras coisas, é não fazer isso. E não fazer isso, de certa forma, não é muito difícil. Eu acho que nós já temos percebido, não só no Rio, no Brasil, mas no mundo inteiro, que essa visão manipulativa da natureza é algo que nos trará problemas bastante graves, muito mais graves que nós estamos vivendo. De que a poluição está trazendo problemas de natureza existencial muito grande para o planeta. E que nós precisamos substituir essa visão manipulativa da ciência com a natureza por uma visão ecológica, por uma visão mais interativa. Uma visão onde o homem seja colocado apenas como um elemento desse universo e, em vez de se utilizar dos recursos naturais, interaja com os recursos naturais. Interaja nem tanto com os recursos naturais, mas com o meio ambiente, com a Terra, com o planeta. De que a gente possa ter uma relação mais carinhosa, mais bonita com esse universo que nos abriga e que nós somos parte dele. E isso é possível, por um lado, se nós tivermos professores melhores qualificados, com melhores condições de trabalho e com melhores condições de salário. Isso vai, sem dúvida nenhuma, mexer no livro didático. Por outro lado, se a pessoa que está vendo essa conversa, está vendo esse programa, as escolas puderem começar a ter um nível de interação com a natureza, não só no dia da árvore, mas no cotidiano. Estimular que a gente possa ter com a natureza um outro tipo de relação. Junto com isso, entendendo a ciência como um importante, e aí fica uma sugestão para esse programa de começar a discutir alguns temas tidos como bruxarias em termos do conhecimento científico, mas considerar que essas outras formas de interpretar e de ver a natureza são importantes. A discussão de temas científicos está crescendo e variando de horários. Em João Pessoa, na Paraíba, o Ciência é às 5h30. Nesta quinta-feira, o tema é Refúgios Quaternários e Especiação, uma crítica. E o local vai ser o Anfiteatro de Biologia da Universidade Federal da Paraíba. Em Fortaleza, o Ciência é às 6. E nesta quarta, o assunto é quente, a neutralidade na ciência. Vai ser no auditório Castelo Branco da Universidade Federal do Ceará. No Rio, o Ciência é às 6h30 mesmo. E na terça, esta semana, o debate é polêmico e atual. A questão nuclear brasileira, desenvolvimento recente. Anselmo Pachoa, da PUC, coordena as discussões. Vai ser no Teatro Glauci Rocha. Freio a disco, ignição eletrônica, o desenho da banda de rodagem dos pneus, essas são algumas das muitas conquistas tecnológicas testadas nas pistas de Fórmula 1 e depois incorporadas aos nossos carros. Fórmula 1 é isso aí. Por trás da emoção e da disputa está em jogo muito mais do que um esporte alucinante. Eu acho um dos esportes mais interessantes no mundo, porque estamos usando alta tecnologia também. É muito mais do que somente um esporte. É um mundo onde nós fazemos pesquisas em termos de alta tecnologia para os carros do futuro, os carros da estrada. E só isso. Sem dúvida, esse é o melhor investimento da Fórmula 1. A pesquisa que facilita a vida do homem hoje e no futuro. Mais importante até que a disputa entre turbo e aspirado. E certamente muito mais importante que as briguinhas pessoais que nada acrescentam. Pela 17ª vez na história do automobilismo, o Brasil vai ouvir de perto o ronco dos motores e acompanhar as manobras dos maiores pilotos do mundo, entre eles os brasileiros, Ayrton Senna e o tricampeão Nelson Piquet. É o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Aqui o esporte está aliado à mais alta tecnologia e se preocupa não só com o desenvolvimento da máquina, mas também com a segurança do homem. 18 equipes e 26 pilotos participam do Grande Prêmio do Brasil, o primeiro da temporada de 88. Uma prova com uma atração a mais, a disputa acirrada entre os carros com motor turbo e os de motor aspirado.
Miguel, me diz o seguinte, qual é a diferença? O que é um motor aspirado e o que é um motor turbo? Bom, um motor aspirado é um motor normalmente utilizado nos carros. Esse motor, ele aspira diretamente da atmosfera para dentro dos cilindros. Ao passo que no motor turbo, os gases de escapamento do motor são utilizados para girar uma turbininha e essa turbina vai comprimir o ar, vai acionar uma outra turbina que comprimirá o ar e então vai ser jogado para dentro dos cilindros. Basicamente esta é a diferença. Nos motores aspirados, o ar vem direto da atmosfera para dentro dos cilindros, ao passo que nos motores turbos, o ar passa antes por um compressor. Em 86 e 87, a supremacia do motor turbo nas pistas foi total. Na verdade, todos os grandes prêmios dos últimos 2 anos foram vencidos por carros com motor turbo. Agora, em 88, houve uma mudança no regulamento das corridas de Fórmula 1, que é imposto pela FISA, Federação Internacional de Automobilismo. A mudança favorece os motores aspirados, determinando que a pressão do motor turbo baixe de 4 atmosferas para 2,5, o que significa diminuir a potência do motor em cerca de 30%. O volume máximo de gasolina permitido baixou de 195 para 150 litros, apenas para os carros com motor turbo, que podem apresentar falta de combustível. Além disso, os carros com motor aspirado podem pesar no mínimo 500 quilos, 40 a menos que o carro de motor turbo, e quanto mais leve o carro, melhor o desempenho. Mesmo assim, pilotos e técnicos acreditam que o turbo leva vantagem. Esse ano vai ficar mais apertado pro turbo, não vai ter a facilidade que teve ano passado, porque eles reduziram muito a pressão do turbo e também tem uma diferença de peso. Eles deixam o carro aspirado no regulamento ser 40 kg mais leve do que o carro turbo, então um pouquinho de potência que a gente consiga mais com o motor turbo, a gente perde no peso, que nós somos mais pesados. E logicamente o peso e a potência influem diretamente na performance do carro. Mas nós vamos ter a velocidade de reta maior e vamos ver. Eu acho que ainda o turbo vai ter um pouquinho mais de vantagem do que o motor aspirado. Mesmo com esta mudança de regulamentos, os carros turbos vão ganhar o campeonato mundial. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente os carros com motores aspirados vão ganhar pelo menos 30% das corridas. Vai estar uma grande luta este ano. Entre as equipes principais correm com motor turbo a Lotus, Ferrari e McLaren, e com motor aspirado a Williams e Benetton. Em outras palavras, Senna, Piquet e Prost correm com turbo e um de seus principais inimigos, Nigel Mansell, usa motor aspirado. Nanini, você acha que é possível o motor aspirado apresentar o mesmo desempenho que o motor turbo este ano? Nanini diz que apesar da força do motor turbo, a limitação de combustível deve prejudicar estes carros em circuitos como Imola e Hockenheim. Ele acredita que a diferença de peso também vai contribuir para o sucesso dos motores aspirados. A Williams aposta na vitória de seus carros com o motor tradicional. As mudanças do regulamento verificadas esse ano são uma medida de segurança? Não unicamente segurança. Essas medidas têm como objetivo o passo final na transição entre o desaparecimento definitivo dos carros turbinados e aparecimento definitivo dos carros aspirados. Paralelamente, fazer com que o carro e a vida do piloto seja cada vez mais protegida, utilizando para ello as últimas medidas de segurança disponíveis. No ano que vem não haverá motor turbinado. No ano de 31 de dezembro de 1988, é o último dia de vida na Fórmula 1 para os carros turbinados. Um carro de Fórmula 1 pode alcançar mais de 300 quilômetros nas pistas. É um esporte de alto risco, mas também um meio de testes e aperfeiçoamento de novas tecnologias por parte das empresas automobilísticas. Bom, o chassi do carro que está aqui, na frente, até o motor aqui, é tudo feito com fibra de carvão, como eu já disse.
Em cima, aqui, tem mais ou menos o cérebro do carro, do motor. Este é pequeno caixa eletrônica que controla o motor em todos os sentidos. E embaixo nós temos aqui o radiador, pode dizer radiador em radiadores. Aqui é intercooler, que porque o turbo, que se pode ver aqui, corre muito quente. E o intercooler faz o ar que entra os turbos ficar muito mais frio. Porque senão o ar é tão quente quando entra o turbo que não funciona muito bem. Então isso é muito importante. Atrás se veja a suspensão, que é a mola e amortecedor, fica aqui. E também em frente. Esse por razão de melhoramento aerodinâmico, porque o ar tem que circular limpo por todo o carro. Sim. O motor aqui da Honda tem 6 cilindros em V, assim. É 1.5 litros e produz mais ou menos 700, 800 cavalos. Não esquece que 1.5 litros é um pouco menos do que um Gol aqui em Brasil, mas produz 10 vezes mais força. Os pneus também são muito interessantes. Como você veja, são muito grandes e não tem, como se diz, aquelas divisões, aquelas marcas. Sim, não tem divisões, porque quando está correndo na pista seca, é preciso o máximo borracha possível. Mas quando chove, esse é muito perigoso, porque é muito liso. Então, quando chove, nós usamos um tipo de pneu que tem grandes, como se diz? Grandes linhas. Grandes linhas para que a chuva ou a água pode escapar. Agora você veja a carroceria em cima do carro. É muito liso e é desenvolvido em um túnel de vento, que é um sistema muito complicado, mas importante porque, como eu já expliquei, a aerodinâmica do carro vale muito. A importância da aerodinâmica do carro é muito grande, porque uma vez que os carros possuem potências iguais no motor, então resta trabalhar na aerodinâmica para que a gente consiga basicamente 2 efeitos. Um efeito é a redução, a força que o ar opõe ao avanço do carro. Então isso é o que a gente chama a redução do drag. E existe outro aspecto da aerodinâmica que faz com que o carro tenha mais estabilidade. Ele, com uma forma aerodinâmica perfeita, o carro terá mais estabilidade, porque ele então se sentirá mais preso ao chão, dando mais estabilidade ao carro e, consequentemente, o piloto poderá atingir velocidades maiores, principalmente nas curvas. Mihaly, qual é o trabalho que vocês fazem aqui no centro nervoso da prova, torre de controle? Bom, aqui se dirige a prova, desde o início até o final. Todas as ordens para sinalizadores, comissários, bombeiros, médicos, soldados desse local.
eu sou chefe de uma equipe que se compõe de um total de 15 pessoas, escolhidas pela Confederação Brasileira de Automobilismo, que são quienes, divididos em grupos pequenos, fazem alguns medição dos carros, outros verificação dos itens de segurança, outros de pesagem de carros e outros verificam itens generais do carro. Mas é fundamental destacar que esse é um campeonato mundial de pilotos e não de carros. Os pilotos têm toda a tecnologia a seu serviço e isto é fundamental. Mas na pista, a diferença está na ciência de cada um, que sabe o momento certo de reduzir, a tangente perfeita nas curvas, o tempo correto para a troca das marchas e a decisão importante da ultrapassagem que pode garantir uma vitória.